Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, eu preciso pedir desculpas pela minha ausência. Eu testei positivo para Covid na semana passada, e aí, por conta dos protocolos de isolamento, eu tô de atestado médico até hoje, segunda-feira, mas amanhã a gente já vai acabar se cruzando aí no Prime, tá bom? Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai conversar um pouquinho, começar a conversar sobre o absolutismo inglês e as revoluções inglesas do século XVII. Lembrem que eu combinei com a Mari, né? Ela fica com a parte de expansão ultramarina, mercantilismo e antigo sistema colonial, enquanto eu fico com essa parte sobre as monarquias europeias. Então, relembrando algumas coisas, nas últimas 2 semanas falamos sobre o absolutismo de forma mais geral, falamos sobre os teóricos do absolutismo, Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Bodin e Jacques Bossuet, e agora a gente vai efetivamente estudar esse processo de consolidação do absolutismo na Inglaterra, depois, mais para frente, a gente fala da França, ok? Bom, lembrem que no caso da Inglaterra, a gente vai ter uma limitação à centralização do poder. Então, se pelo menos as principais monarquias da Europa Ocidental, na Baixa Idade Média, estavam em processo de centralização do poder monárquico, no caso da Inglaterra, a gente tem uma situação anômala, uma situação fora desse padrão, que é o fato de, aqui no início do século XIII, durante o reinado do rei João Sem Terra, irmão do rei Ricardo Coração de Leão, ele já não era efetivamente muito bem quisto, muito bem visto pela nobreza inglesa, ele era considerado um usurpador do trono, e ele vai ter um reinado bastante impopular, marcado sobretudo pelo aumento de impostos. Lembrem também que esse é o momento em que o reino da Inglaterra está em guerra contra o reino da França. Os reis franceses, para centralizar o poder, precisam tomar os feudos na França que pertenciam aos reis ingleses. Tudo isso através de guerra. Essa guerra efetivamente custa grana, né? Custa muito dinheiro. E o rei, o John Lackland, né? O João Sem Terra, ele vai aumentando os impostos para tentar reforçar os seus exércitos. Diante desse aumento brusco de impostos, a nobreza inglesa reage a esse aumento dos impostos e decide impor um documento ao rei João Sem Terra chamado Magna Carta. A gente já falou bastante da Magna Carta em aulas anteriores, e basicamente a Magna Carta é uma carta de direitos dos nobres em relação ao rei, né? Lembrando que a Magna Carta não pode ser vista de forma alguma como um documento proto-democrático, que anunciaria direitos dos cidadãos diante do governante, não é nada disso. A Magna Carta é simplesmente um documento em que os nobres, os barões ingleses, impõem condições, limites para o rei João Sem Terra governar, ok? Então, basicamente, a Magna Carta dizia que o rei não pode aumentar, não podia aumentar nem criar impostos sem autorização dos súditos. Leia-se, né? Súditos, quem teria poder para autorizar ou não o rei a fazer qualquer coisa. Os barões ingleses. Então, a nobreza de origem feudal da Inglaterra. Os nobres também não podem ser acusados de crime e serem julgados por um tribunal controlado pelo rei. Os nobres deveriam ser julgados pelos seus iguais, portanto, por outros nobres, né? E vai se formar o chamado Grande Conselho de Barões e Prelados, e este grande conselho, prelado aqui no sentido, são os membros da igreja. Aqui, nesta época que a gente está estudando, ainda é a igreja católica, beleza? Aqui a gente deu um passo para trás no tempo e voltamos para a Baixa Idade Média. Vocês estão pensando, talvez vocês estejam pensando em Inglaterra, já conectando Inglaterra com
Henrique VIII, com reforma anglicana, mas quando eu estou usando a palavra prelados aqui, eu estou falando das autoridades católicas da Igreja Católica na Inglaterra, que a gente não tem outra igreja cristã que não a Igreja Católica. Então, a nobreza e a igreja na Inglaterra se juntam e formam esse grande concílio, né? Esse grande conselho vai ser transformado efetivamente no parlamento durante o reinado do rei Henrique III, quando já na segunda metade do século XIII, os membros do grande conselho impõem ao rei, ao Henrique III, um regulamento, um conjunto de regras de funcionamento do grande conselho, chamado Estatutos de Oxford, né? E esses Estatutos de Oxford, na verdade, são o pontapé para a transformação do grande conselho no parlamento. O que é o parlamento inglês até os dias de hoje? Ele é composto por duas câmaras, a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns, portanto, a gente vai falar que o parlamento inglês ele é bicameral, ele tem duas câmaras, a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. Na Câmara dos Lords ficam os nobres e os representantes da igreja. Hoje, né, os representantes da igreja anglicana, nesta época, aqui do Henrique III, e nos próximos reis, os membros da Igreja Católica e a Câmara dos Comuns, onde basicamente a gente vai encontrar, nesta época que a gente está estudando, a burguesia. Hoje são os deputados eleitos em eleições periódicas na Inglaterra atual, ok? E qual é a grande sacada, a grande novidade aqui, além do bicameralismo do parlamento inglês? É que esse parlamento passa a ter reuniões anuais obrigatórias, ou seja, não depende mais da vontade do rei convocar ou não um parlamento. Não é o rei que decide chamar o parlamento para perguntar para os membros do parlamento se ele pode fazer tal ou tal coisa, se ele pode aumentar tal ou tal imposto. A partir de agora, o parlamento se reúne obrigatoriamente, pelo menos uma vez ao ano, independentemente da vontade do rei, e, portanto, vejam como o poder do rei fica limitado, porque ele deixa de ter o controle sobre exatamente o funcionamento do parlamento, ok? Quando a gente for falar do caso da França, o parlamento na França se chamava Assembleia dos Estados Gerais, né? A gente vai ver que quando o absolutismo está bombando na França, a partir do século XVII, a Assembleia dos Estados Gerais não será mais convocada até quase a Revolução Francesa, o que é um sinal para a gente do quão forte os reis estavam na França. Porque vejam, os reis na França, por serem monarcas absolutistas, serem monarcas absolutos, eles podem simplesmente não deixar que a Assembleia dos Estados Gerais, que o parlamento francês, funcione. No caso da Inglaterra, o parlamento aqui, desde a Magna Carta, e desde, sobretudo, os estatutos de Oxford, o parlamento passa a ter uma vida independente do rei. Então, o parlamento vai para um canto e o monarca, o rei, vai para outro. Isso aqui não é ainda aquilo que nós vemos hoje no caso do Reino Unido, ok? Não é esse sistema que o rei Charles III ou a rainha Elizabeth, até muito pouco tempo atrás, estavam submetidos. Isso, não, o Charles estaria submetido. Isso a gente vai ver no final desses conteúdos que a gente vai ver hoje e vai ver na semana que vem, é que está a origem do funcionamento do parlamento tal como a gente conhece. Aqui é só o comecinho da história. A centralização, né? Então vejam, no final da Idade Média, o que acontece com a Inglaterra? O poder do rei está encolhido, está diminuído, está pequenininho, enquanto o poder do parlamento está grande. Então, no caso da Inglaterra, a gente vai dizer que essa centralização do poder monárquico, ela vai encontrar um empecilho na Baixa Idade Média. Enquanto nos outros reinos europeus a centralização está avançando, no caso da Inglaterra, a Magna Carta
sobretudo a Magna Carta, ela impõe um freio a esse processo de centralização do poder monárquico, ok? Mas, no finalzinho da Idade Média, né, já não, finalzinho da Baixa Idade Média, a gente vai ter uma guerra, da qual nós já falamos, eu falei muito por cima sobre ela, que é a chamada Guerra das Duas Rosas, em que morre o último rei da dinastia dos Plantagenetas, que era a dinastia reinante na Inglaterra, e aí duas famílias nobres se colocam como candidatas ao trono inglês. A gente vai ter os Lancaster e os York. Então, a casa nobre dos Lancaster, representados por uma rosa vermelha, e a casa nobre dos York, representados por uma rosa branca. Essa Guerra das Duas Rosas é uma guerra que basicamente envolve toda a nobreza inglesa, a nobreza feudal inglesa, e tem como resultado a destruição dessa nobreza feudal inglesa, porque afinal de contas, sejam os nobres que apoiaram os Lancaster, sejam os nobres que apoiaram os York, essa nobreza vai sofrer baixas, muita gente vai morrer, e isso abre o espaço para que uma terceira família nobre na Inglaterra, a família dos Tudor, chegue ao poder, porque Lancaster e York, e os York estão basicamente destruídos, então os Tudor assumem o governo na Inglaterra, e eles assumem a coroa na Inglaterra numa posição vantajosa, porque se a nobreza feudal era um empecilho para os reis centralizarem o poder, a Guerra das Duas Rosas elimina uma boa parte da nobreza feudal, no caso da Inglaterra. Então, os reis ingleses da dinastia dos Tudor, que assumem a coroa, eles assumem com menos oposição ao seu poder. Isso vai acontecer no reinado do Henrique VII, mas isso, sobretudo, vai acontecer no reinado do Henrique VIII. Né? O Henrique VIII é um velho rei que nós já conhecemos. O Henrique VIII, vocês estudaram com a Mari, porque ele é aquele rei que faz a reforma anglicana, que separa a Inglaterra do restante da Igreja Católica, e nas aulas de absolutismo eu já mostrei lá o quadro do Henrique VIII, eu já dei alguns spoilers aí para vocês sobre como foi um pouquinho do reinado dele. Basicamente, coisas importantes. O Henrique VIII é o rei na Inglaterra que vai chegar pela primeira vez no absolutismo. Uma coisa importante que a gente precisa falar é que, se no caso da França vai se desenvolver uma teoria do direito divino dos reis, então, se no caso da França a gente tem o Jacques Bossuet, o Jean Bodin, falando que os reis são absoluto, o poder dos reis é absoluto, porque afinal de contas os reis são reis por vontade divina, e que se Deus quis, né, nenhum ser humano pode questionar a escolha e a autoridade divina, que a autoridade do rei é decorrente dessa, né, autoridade divina investida na figura do rei, portanto a figura do rei é algo um tanto intocável. No caso da Inglaterra, a gente não vai ter um absolutismo que a gente chama de direito, ou seja, o absolutismo, no caso da França, é um absolutismo aceito pela maneira como a monarquia francesa funcionava. Então, no caso da França, não vai ter nenhum freio para que os reis se tornem absolutistas. No caso da Inglaterra, vai existir esse freio. A gente tem pelo menos dois freios a um eventual absolutismo dos reis, que é a Magna Carta e a existência do parlamento, ok? Então, isso impede que, no caso da Inglaterra, se desenvolva aquilo que a gente chama de absolutismo de iure, né? Vou colocar aqui no apontador ali. Então, a gente não tem o absolutismo de iure. De iure é uma expressão em latim que significa de direito. Quando a gente usa de direito, significa que existe um reconhecimento para uma determinada situação.
Então, falar absolutismo de iure é dizer que a regra do jogo permite que o rei seja absolutista. A regra do jogo não era permitir o absolutismo na Inglaterra. Então, o absolutismo que vai se desenvolver na Inglaterra é um absolutismo de facto, né? Que, traduzindo do latim, significa absolutismo de fato. Então, o Henrique VIII se torna um monarca absolutista, não porque as regras do jogo permitiam que ele se tornasse absolutista, mas na prática é que ele vai se tornar absolutista. Então, na França, é um absolutismo de iure. No caso da Inglaterra, é um absolutismo de facto. E como é que ele consegue mudar a realidade para se tornar um monarca absolutista? O Henrique VIII, ele é um rei Tudor, portanto, ele já pega uma nobreza feudal enfraquecida, e o Henrique VIII fará a reforma anglicana em grande parte para se tornar um governante bastante poderoso. Tudo bem? Então, quando o Henrique VIII ele faz a reforma anglicana, isso eu já falei para vocês, ele não estava pensando apenas em ter um filho homem, portanto, se separar da Catarina de Aragão, porque a esposa dele, uma princesa de origem espanhola, portanto católica, não poderia dar um filho homem para ele, e ele queria casar com Ana Bolena, que eventualmente daria um filho homem para ele. O que o Henrique VIII estava pensando ao fazer a reforma anglicana era reforçar sua própria autoridade de rei, porque afinal de contas, vocês já sabem disso, eu estou chovendo no molhado em relação a essa parte do conteúdo. Quando o Henrique VIII separa a Inglaterra do restante da Igreja Católica, o que ele faz? Ele vira e diz: eu agora sou o chefe da Igreja na Inglaterra, né? Através do chamado do ato de supremacia. E aí, quando ele diz, agora, eu, rei da Inglaterra, sou chefe da igreja anglicana, ele, na condição de chefe da igreja anglicana, ele tem acesso aos bens, à riqueza, às propriedades da igreja na Inglaterra. Com essa riqueza da igreja, que agora está nas mãos dele, ele distribui essas terras para, basicamente, a nobreza, aquela nobreza de origem feudal, e um tipo de nobreza que é uma nobreza diferente do que normalmente a gente está acostumado, que é muito próprio da história da Inglaterra, que é aquilo que a gente chama de gentry, né, ou gentry, que é uma nobreza que vive nas cidades, que é uma nobreza que não é aquele estereótipo do nobre que mora no seu feudo, no interior do reino, sozinho, isolado, né? Essa gentry já é uma nobreza urbana, então é uma nobreza que começa a se ligar à atividade comercial, por exemplo, né? É uma nobreza que mora nas grandes cidades inglesas, sobretudo em Londres nessa época, evidentemente. Tanto é que em geografia vocês às vezes ouvem a expressão gentrificação. Então, você pega o centro de São Paulo hoje, e aí você percebe que o centro da cidade de São Paulo era uma área desvalorizada, em termos, né, de valor dos imóveis, uma área meio abandonada pelo poder público, e aí começa a mudar uma galera para lá, uma galera que tem grana, as casas, os apartamentos começam a ser reformados, o custo de vida dessa região central, por exemplo, aqui de São Paulo, começa a aumentar o custo de vida, e isso vai atraindo pessoas para morarem nessa região, passa a haver um processo de especulação imobiliária, comércio se desenvolve na região, chegada dos serviços públicos, e em geografia, o pessoal da geografia chama isso de gentrificação, né? Então, essa gentrificação, essa ideia de gentrificação vem dessa palavra em inglês, gentry, que se refere a uma nobreza de caráter urbano, não é aquela nobreza tradicional que morava nos seus feudos. Então, para a nobreza tradicional e para a gentry, o Henrique VIII usa as terras que antes pertenciam à igreja e que agora estão sob o controle dele,
entrega essas terras para a nobreza e para a gentry, e com isso o Henrique VIII ele ganha o apoio da nobreza. Por outro lado, ele vai dar uma série de vantagens econômicas, comerciais para a burguesia, né? Desenvolve uma marinha mercante, uma marinha que faz comércio, né? E uma marinha de guerra bastante poderosas, que vão enriquecendo essa burguesia, esses comerciantes ingleses. E aí vejam, de um lado, ele se torna o chefe da igreja e dá terras para a nobreza. Do outro lado, ele apoia o desenvolvimento comercial dos burgueses ingleses. Nobreza, igreja, burgueses. O que o Henrique VIII passa a controlar? O parlamento. Então, o parlamento, que na origem era um freio para o poder dos reis na Inglaterra, durante o reinado do Henrique VIII, se torna um catalisador do poder. O parlamento começa a funcionar, né, em razão da vontade do próprio monarca. Então, aquela ideia que a gente tem aqui, desde a Magna Carta e os Estatutos de Oxford, de que o parlamento freia os reis, no Henrique VIII, essa lógica se inverte completamente e o parlamento, na verdade, abaixa a cabeça para o rei. Tudo bem? Em 1542, esse Henrique VIII também vai se transformar no rei da Inglaterra. Então, aquela ideia do Reino Unido, como a gente se refere hoje, a ilha da Irlanda, lembrando que não existem duas Irlandas nessa época, Irlanda do Norte e a Irlanda, toda a ilha passa a ser governada pelos reis da Inglaterra. Aqui a gente tem mais uma foto do Hampton Court, né, o Palácio Real do Henrique VIII, e aqui a gente tem uma foto das esposas todas do Henrique VIII, as suas 6 esposas, as duas mais famosas, né, a Catarina de Aragão, essa primeira, nesse primeiro quadro, e a Ana Bolena, aqui nesse segundo quadro, inclusive dá para ver ela usando um pingente com a letra B de Bolena, que era o sobrenome da família. Ok? Bom, o Henrique VIII, ele consegue ter um filho homem, ele tem a primeira filha dele com a Catarina de Aragão, a primeira e única filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, nasce mulher, como vocês já sabem, que é a Mary, né? A Mary Tudor, filha do rei Henrique VIII com a princesa espanhola, rainha consorte da Inglaterra, a Catarina. Só que ela, por ser mulher, ela não tem preferência para assumir o trono. O Henrique VIII, ele vai ter alguns filhos, mas 3 desses filhos são os mais importantes aqui para nós. Ele vai ter mais uma filha mulher, a Elizabeth, e ele vai ter também um filho homem, o Eduardo. Como o Eduardo era homem, ele passa na frente das suas irmãs mulheres, e se torna rei primeiro, só que ele assume a coroa muito jovem, ele, portanto, tem um governo frágil, né, por conta da sua juventude. Quem, na verdade, acaba governando efetivamente durante o reinado de Eduardo VI vão ser os nobres que compõem o chamado Conselho Privado do Rei, que era basicamente o conselho íntimo, né, os nobres que tinham uma maior proximidade com o rei. Ele morre jovem, sem deixar herdeiros, portanto, chegou a hora das suas irmãs governarem. A filha, mulher mais velha do Henrique VIII, era a Mary, filha do Henrique VIII, com a Catarina de Aragão. Só que aí tem um problema gigante, porque afinal de contas a mãe dela era católica, ela também é católica, e ela tem que se tornar rainha de um país protestante, de um país anglicano. Então já dá para imaginar que vai dar problema isso aí, né? E é exatamente o que vai acontecer. A Maria I, ela dá início a uma tentativa de restauração do catolicismo, ela tenta recolocar a Inglaterra
subordinada à Igreja Católica, portanto, ela vai ter que perseguir os protestantes, sejam os protestantes anglicanos, sejam os protestantes calvinistas na Inglaterra. Só que, evidentemente, esses protestantes reagem a Mary, a Maria. O fato da Maria perseguir esses protestantes vai, inclusive, gerar um apelido para Maria, que é o apelido de Bloody Mary, Maria Sangrenta, se a gente fizer uma tradução literal. Tem, inclusive, um drink que vocês, por serem menores de idade, não podem beber, e que não é esse, estou bebendo água, eu juro, né? Chamado Bloody Mary, que é um drink todo vermelho, é um drink que vai pimenta, extrato de tomate, não lembro agora exatamente qual é a bebida alcoólica que eles colocam, acho que não é rum, não tenho certeza, mas eles colocam, aí vem a bebida alcoólica, mas é um drink bastante ácido por conta da pimenta e do molho de tomate, né? E é um drink todo vermelho, né? Então, o fato do drink ser vermelho e se chamar Blood Mary é uma referência ao vermelho do sangue derramado por ela. Por isso que o apelido Bloody Mary da rainha inglesa vai dar nome a um drink todo vermelho que a gente encontra em vários bares. A Maria vai, evidentemente, ser retirada do trono, porque os protestantes ingleses não aceitam mais uma rainha católica no poder. E a Elizabeth, que era anglicana, a terceira filha mais velha do Henrique VIII, se torna rainha, a Elizabeth I, né? E ela vai dar continuidade à obra do pai. Então, ela restaura o anglicanismo, termina de formatar a Igreja Anglicana através da Lei dos 39 artigos, e é durante o reinado da Elizabeth que a gente começa a ter os primeiros sinais de colonização da América do Norte pelos ingleses. É a Rainha Elizabeth que apoia a atividade corsária, então aqueles piratas que agiam com autorização da monarca inglesa não são chamados de piratas, eles são chamados de corsários. É durante o reinado da Rainha Elizabeth que serão criadas companhias de comércio, justamente com a finalidade de incentivar a colonização da América do Norte, mas também de expandir as feitorias e as rotas comerciais controladas pelos ingleses. Durante o reinado da Rainha Elizabeth, é imposta a derrota, a chamada Invencível Armada. Então, a marinha, o rei espanhol tenta invadir a Inglaterra e a marinha de guerra inglesa impede essa invasão. Num episódio que ficou super famoso, tem até uma obra do Shakespeare chamado A Tempestade, em que, num trecho dessa obra, ele narra a batalha entre os navios ingleses e os navios espanhóis, e como que os espanhóis saem completamente derrotados pelas forças inglesas. E, além disso, a gente vai ter algo que a gente vai voltar a falar lá na frente, lá no segundo ano, que é um aumento da política de cercamentos, os enclosures. O que são esses cercamentos? É a retirada de terras de pequenos camponeses e a distribuição dessas terras para parte da nobreza, que vai usar as terras para criar, basicamente, ovelha. Por que ovelha, Léo? Porque com o pelo da ovelha, né, você produz lã. Então, seria uma forma de incentivar o setor têxtil, a produção de tecidos de lã na Inglaterra. Então, você tira a terra dos pobres, dos pequenos camponeses, entrega essas terras para a nobreza, criar ovelha. Essa pele das ovelhas é transformada em tecidos de lã e vendida pelos comerciantes, pelos burgueses ingleses. O que vai acontecer com a galera que perdeu as suas terras na Inglaterra por conta da política de cercamentos? Essas pessoas muitas vezes vão para cidades.
e vão ser consideradas pessoas vadias, pessoas vagabundas, que não trabalhavam. E aí a Rainha Elizabeth I vai criar um conjunto de leis que ficou conhecida como Poor Laws, né? A lei dos pobres ou leis dos pobres, que diziam o seguinte: a partir de agora, essa galera pobre que veio do campo porque perdeu suas terras, vai trabalhar obrigatoriamente em oficinas, muitas dessas oficinas mantidas pela Igreja Anglicana ou por comerciantes, e vai trabalhar quase que de graça para para essas oficinas. Onde é que isso vai chegar? A gente vai ter um excesso de gente pobre, sem ter trabalho, nas grandes cidades inglesas, e que vão ser colocadas nessas oficinas para trabalhar quase de graça, para alimentar a indústria têxtil na Inglaterra. Esse é a véspera, daqui um passo depois disso, a gente vai chegar na Revolução Industrial, só que Revolução Industrial é assunto de segundo ano, tá? Aqui eu separei um texto do Thomas More, mas a gente evidentemente não vai ler. O, temas, o trecho do livro Thomas More, Utopia, que a Mari deve ter citado na aula de Renascimento para vocês, ele descreve exatamente o processo de cercamento, essa política dos cercamentos. Aqui são quadros representando os três filhos do Henrique VIII. Então, a gente vai ter o Eduardo VI, do lado esquerdo, a Blood Mary, aqui ao centro, e a Rainha Elizabeth I, aqui do nosso lado direito. Aqui só algo que a gente já conversou um pouco, agora eu não me lembro se foi no 11, ou se, no 12 ou no 13, mas algum aluno perguntou, o que é Inglaterra, o que é Grã-Bretanha, o que é Reino Unido? Então, a Inglaterra é um pedaço dessa ilha maior, né? Em termos de extensão territorial, é o maior reino, aqui que a gente está se referindo. A Grã-Bretanha se refere a toda a ilha, contando aí, além da Inglaterra, contando com a Escócia e o país de Gales. E quando a gente está falando do Reino Unido, a gente está falando da Escócia, da Inglaterra, do país de Gales e da Irlanda do Norte. Lembrando que até o início do século XX, o Reino Unido era composto por toda a ilha da Irlanda, mas no início do século XX, a parte católica da ilha alimenta o separatismo irlandês, e aí só a Irlanda do Norte se mantém unida ao Reino Unido, e o restante da ilha forma um país próprio, um país independente. Tá bom? Galera, por hoje é só. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.